O que eu atendi no plantão passado, vocês gostaram e isso virou uma série aqui no meu TikTok. Eu atendi um homem que teve um acidente de carro bem complicado, foi atendido em outro hospital, estava com o antebraço esquerdo quebrado, daí ele estava com uma tala engessada e do outro lado ele teve uma luxação do ombro, então ele estava com uma tala americana. Teve 4 costelas do lado direito quebradas e teve contusão pulmonar. Não precisou internar, ele ficou em observação acho que um dia. O ortopedista fez a cirurgia que tinha que fazer no antebraço dele e mandou ele embora. Aí ele começou com muita dor no lado esquerdo, onde ele não tinha as costelas quebradas. Ele me mostrou todos os exames de imagem que ele teve e não tinha as costelas quebradas no lado esquerdo, ele estava com muita dor. Então minhas hipóteses diagnósticas era a dor da contusão pulmonar, que continuou, e os remédios que deram para ele não estavam sendo efetivos. O que eu fiz pra ele, fiz um raio-x só pra descartar pneumotórax, não tinha, e dei medicação pra dor, na veia. Foi perfeito, e dei ainda mais medicação pra ele, caso ele precisasse, mais forte do que ele já tinha em mãos, pra caso ele precisasse. E também a posição dele dormir devia estar horrível, né? Teve uma outra paciente muito interessante que ela tava com um sangramento, pequeno sangramento na hipófise, que é dentro do sistema nervoso central, dentro da cabeça, tá? É uma glândula dentro da cabeça. E esse pequeno sangramento deu muita dor de cabeça nela e ela foi no hospital de referência de neurocirurgia. Foi encaminhada, na verdade, desse hospital que eu estava para aquele hospital e descobriram que era esse sangramento. Não sabem ainda a causa do porquê que aconteceu, mas ela teve esse sangramento. Ela não teve piora do sangramento, então liberaram ela. Só que ela tinha dor de cabeça ainda. E as dores de cabeça muito fortes, porque sangramento dentro da cabeça dói muito. E daí o neurocirurgião deu o remédio pra dor pra ela e mandou ela pra casa. Só que ela continuou com muita dor mesmo com os medicamentos que ela tava tomando. 2 dias depois, ela já tinha... 2 dias depois da minha consulta, ela já ia ter retorno com o neurocirurgião, então eu não tinha que me preocupar. Ela não estava com nenhum sinal de AVC hemorrágico naquele momento, a não ser a dor de cabeça, mas que correspondia com a mesma dor de cabeça que ela tinha, até menor na verdade, que ela já tinha quando ela teve o sangramento. Então o que ela precisava? Medicação para dor, otimizar a medicação para dor, remédio na veia e de novo otimizei a analgesia dela. Foi pra casa muito feliz e depois ela ia na consulta com o neurocirurgião. Uma outra paciente caiu no banheiro e daí veio com os bombeiros, daí ela tava com dor na cervical, fiz todo o exame físico que a gente chama de ATLS. A única coisa que ela tinha muita dor na cervical, então eu fiz raio-x nela ali na cervical, não tinha sinal de fratura e dei medicação pra dor, melhorou, foi pra casa. Tranquilo. Na verdade, ela teve essa queda no banheiro porque ela escorregou, ela não desmaiou. Então, por isso que eu não investiguei outras causas, né? Ela escorregou. 2 pacientes com suspeita de apendicite ficaram até de manhã para fazer ultrassonografia. Teve uma paciente que veio com a glicose tão alta que nem o aparelho lia, daí nós chamamos de HI. Pedi uma gasometria na hora, ela não estava com falta de ar ainda, né? Mecanismos que geralmente nós vemos numa cetoacidose diabética, ela não estava com falta de ar, mas na gasometria estava com cetoacidose diabética, então eu comecei com medidas para cetoacidose diabética, hidratação, insulina em bomba, regulação do potássio e exames continuados. Um piazinho com uma dor abdominal absurda, uma cólica muito grande, pensei até numa torção, num volvo, em alguma coisa assim. Fiz raio-x de abdômen agudo que abrange tórax e a pessoa deitada e em pé no raio-x, né, pra ver a barriga. Não tinha nada que mostrasse que tinha volvo ou algo do gênero. Então, ele estava com vômito e estava constipado. Então, parecia que ele estava com muita cólica e não estava saindo cocôzinho, entendeu? Fiz medicação para dor, passou a dor, ele evacuou, ele fez xixi, ele comeu e foi para casa com sintomáticos.
E fiz exames de sangue, não tinha nada infeccioso. Daí tinha outro paciente, um piazinho também, que veio com diarreia e vômito, só que ele é APLV e ele tomou leite. E daí estufou tudo. Vocês não têm noção do raio-x dele. O raio-x dele veio com muito gás. Muito gás. Daí eu falei pro pai cuidar com isso, que pode dar sangramento, pode... Ele sabia, na verdade, mas foi um descuido do pai e ele acabou comendo uma coisa ali e tal. Veio uma avó com infecção urinária, veio uma paciente que estava no 9º pós-operatório de uma cesárea, com 38 de febre. Então nós pensamos assim numa infecção primeiramente da cirurgia, mas abrir a ferida cirúrgica estava perfeita, linda, maravilhosa, não tinha nenhum sinal flogístico e ela não tinha nenhum sintoma urinário, mas eu pedi exames de sangue e urina, veio infecção urinária. E daí eu deixei tratamento para ela. Na verdade, com 38 de febre, eu deixei para 14 dias. Teve mais uma moça que eu não entendia nada do que ela falava, porque ela falava, sei lá, um sotaque paraguaio. E daí, até eu descobri que foi difícil de entender e ela não sabe escrever. Então não tinha como usar Google Tradutor, porque ela não sabe ler. Daí não tinha nenhum acompanhante e no caso eu descobri que ela estava examinando ela, descobriu que ela estava com um sangramento grande na vagina. Então a gente pensa mulher, aborto ou adenomiose, alguma coisa assim. Uma pálida, só que não tava com batimento alto, não tava com a pressão baixa, e assim, ela tentou me dizer que fazia muitos dias, assim. Então eu fiz exames de sangue para ela e os exames mostraram que ela tava com uma hemoglobina de 6,8, então ela precisava fazer sangue na veia, que é transfusão sanguínea. Ela ficou internada para fazer a investigação, porque é uma paciente assim que não vai conseguir ir no posto de saúde, ela não tem discernimento de ir atrás, por mais que ela tenha melhorado, porque ela foi feito Transamin, que é um remédio que para de sangrar, parou de sangrar, porém ela não tinha discernimento, foi mais uma internação social e também para fazer transfusão sanguínea. E o meu plantão foi isso. Eu espero que vocês estejam gostando do que eu tô postando aqui.